Eu sempre digo que para mim é um grande privilégio, e eu sempre encaro como uma grande responsabilidade, os irmãos já me ouviram falar isso, o privilégio de poder compartilhar a palavra do Senhor, porque, como eu sempre digo, não é uma mensagem que é minha, que parte do meu coração ou do meu intelecto, mas é uma mensagem que é do Senhor e que Ele tem para nos ensinar. Então, eu encaro sempre como um grande privilégio. Eu não sei se os irmãos normalmente têm medo da chuva, né? Eu vi que a igreja está um pouco mais vazia hoje, não sei se é porque o pastor não está também, ou se é por causa da chuva. Mas eu aprendi A gente fez uma viagem missionária lá no seminário, a gente foi para o Vale do Jequitinhonha. Não sei quantos dos irmãos conhecem o Vale do Jequitinhonha. E a gente foi conhecer um assentamento do INCRA lá, onde o pessoal recebeu um terreno lá, pensa num lugar seco, meus irmãos. E a gente foi visitar e o pessoal já nos chamava para entrar dentro da casa, chamava a gente para tomar um café e para compartilhar um pouquinho das experiências. E aquele lugar, eles só tem semente de melancia para plantar, é o do que eles vivem, de melancia, então eles plantam melancia para poder vender melancia e completar um pouquinho do sustento deles ali. E fazia mais de um ano que não chovia lá, né? E alguns deles estavam plantando. Foi muito legal ver que o evangelho já chegou lá, muitos deles crentes de verdade, confiando no cuidado de Deus, mesmo em meia seca, né? A impossibilidade deles cultivarem. Mas aquilo me marcou, ouvi eles falando que fazia um ano e meio que não chovia, e eu, quando cai às vezes eu estou no seminário, eu vou para a aula, cai alguns pinguinhos, eu já estou murmurando da chuva. Né? Então, no começo do culto caiu aquele temporal, e a nossa tendência é falar assim, Senhor, que chuva, bem agora, na hora do culto, me cai essa chuva. Mas a chuva também é uma dádiva do Senhor, e eu tenho aprendido a ser grato a Deus por isso também. É muito difícil, mas é só um adendo para a gente talvez reclamar um pouquinho menos daquilo que o Senhor tem dado, e tem gente que está precisando mais da chuva do que a gente. Então, louvado seja Deus, porque Ele manda a chuva para a gente a gente não tem uma terra tão seca assim. Meus irmãos, ao longo da história, né, e de uma forma geral, não só antigamente, mas atualmente também, a história nos conta que o ser humano, eu e você, os homens, a gente busca bem-estar. A gente busca uma vida boa, e eu chamo de vida, vou chamar de boa vida, porque vida boa parece folgado, né? Aquele adolescente que não quer saber de trabalhar, já está fazendo lá seus 30 anos, adolescente, né? Que já está lá fazendo seus 30 anos e não quer saber de trabalhar, mas a gente anseia por uma vida com significado, uma vida que faz sentido, uma vida com propósito. Esse é o anseio da maioria dos homens. E a gente acorda cedo, muitas vezes, né, 5 horas da manhã, e vai para a labuta, porque a gente gostaria de uma condição de vida melhor. A gente almeja uma boa vida, de fato. E almejar uma boa vida não é um problema em si. Nunca foi um problema em si. Né? Mas quando a gente olha para a história, a gente olha para aquilo que a história nos conta, a gente olha para a realidade da nossa sociedade, a gente vê que, normalmente, onde as pessoas procuram uma vida boa, ou uma vida com significado, ou uma vida com propósito, eu listei alguns itens aqui. Conhecimento. Muitas pessoas dizem que eles terão uma vida de sucesso, uma vida boa, quando eles tiverem conhecimento de vários assuntos. Né? Se você for nas faculdades públicas por aí conversar com os nossos professores marxistas, eles vão dizer que o conhecimento é tudo. Né? E que você precisa almejar o conhecimento para você ser um ser superior. Né? Ou, às vezes, um dos irmãos aqui busca ter uma vida boa, uma vida com significado, uma vida que faz sentido de verdade, através do trabalho. Então, eu trabalho pra caramba, porque eu sei que o trabalho vai me dar um salário, e esse salário vai me proporcionar uma vida boa. Vai me proporcionar uma vida com sentido. Às vezes, nos bens materiais. Eu vou ter uma vida boa, eu vou ter uma vida tranquila, o dia que eu tiver minha casa própria, o dia que eu tiver meu carro próprio, o dia que eu olhar lá na conta, e eu não precisar nem conversar com o Orides, ou com mais alguém que trabalha no banco, para preocupações bancárias, porque eu estou bem, eu tenho bens, eu tenho riquezas. Às vezes, a sua família, quando você olha para a sua família, você fala assim, o dia que a minha família estiver estruturada, ou eu que sou solteiro, o dia que eu casar, e eu consegui achar. Hoje em dia os meninos falam crush, né? É o crush e a crucha, né? Dos meninos. Mas o dia que eu arranjar aquela pessoa que vai ser minha alma gêmea, que eu casar e que eu tiver filhos e que eu tiver uma família estruturada,
aí sim eu cheguei numa vida boa, numa vida com sentido, numa vida que vale a pena. Às vezes você liga a sua televisão lá no Jornal Nacional, ou no Jornal da Record, Jornal do SBT, e você se depara com a realidade do nosso país, a realidade política do nosso país. E a realidade política do nosso país está muito boa, né? Claro que não, né? Então, às vezes, você olha para tudo aquilo lá que você vê, Lava Jato, mensalão lá atrás, mas agora especificamente Lava Jato, e tudo aquilo que tem acontecido, delação para cá, e um monte de coisa que a gente nem entende o que está acontecendo, mas a gente vê corrupção atrás de corrupção, e você pensa assim, não, a gente vai conseguir ter uma vida boa no nosso país, e a gente vai conseguir ter uma vida que realmente vai ser fera, vai ser legal no nosso país, o dia que nosso país tiver justiça. E a gente coloca a nossa confiança, a nossa esperança de uma vida com propósito e uma vida com sentido na justiça. O dia que o nosso país for um país justo e eu pagar menos imposto, logo vai sobrar mais dinheiro para mim e eu vou conseguir ter uma vida boa. Irmãos, essas coisas não são ruins, nenhuma delas são ruins. Muito pelo contrário. Família, trabalho, bens materiais, justiça, nada disso é ruim. Nada disso é mal. Muito pelo contrário, a gente deveria almejar isso como cristão, sim. Buscar essas coisas não são um problema em si. O problema é que essas coisas elas nunca são suficientes para trazer para mim e para você uma vida que realmente faz sentido. Elas não são suficientes para nos trazer felicidade. Elas não são suficientes para nos dar uma boa vida. E mais uma vez, já que buscar uma boa vida não é errado, como que nós, que somos crentes, que a gente reconhece Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como que a gente deve proceder? Aonde a gente deve buscar isso? Será que a Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que a gente diz que é o nosso manual, aquilo que a gente segue como verdade absoluta, que não erra, que não falha, será que ela trata, será que ela diz para mim e para você o que é uma boa vida? O que é uma vida de verdade, com propósito? Uma vida feliz? Irmãos, claro que ela diz. Na verdade, ela diz muito acerca disso. Uma questão é qual é a perspectiva que você olha. Né? Porque, na nossa perspectiva, uma vida boa pode ser contrária à perspectiva do nosso Senhor. Pode ser contrária à perspectiva de Deus. Aquilo que Deus diz que é uma boa vida, às vezes você não pode ter essa percepção. Muitos dos aspectos que a gente olhou acima ali. Às vezes você pode olhar para tudo aquilo ali e você fala, realmente, eu vou ter uma vida boa, uma vida com sentido, quando eu tiver essas coisas. E eu queria que a gente olhasse para um texto das Escrituras. Eu sei que a Bíblia está repleta de textos que vão nos dar um norte de como alcançar uma vida boa. Mas eu queria que a gente olhasse para um texto específico, e eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Eu queria que a gente lesse esse texto junto. A gente vai ler a partir do verso 1 até o verso 11. Romanos, capítulo 5. A gente vai ler de 1 a 11. Eu queria que a gente olhasse na perspectiva de Deus, na perspectiva do nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui, aquilo que Paulo deixou registrado aqui, um norte para que eu e você, a gente alcance de fato uma vida com sentido. Uma boa vida, uma vida que vale a pena, uma vida que tem um propósito de verdade. E a gente vai olhar nesse texto aqui 4 critérios de avaliação, e você vai ter que se avaliar enquanto eu estiver falando, eu vou pedir para você se avaliar, 4 critérios de avaliação se você de fato tem tido essa vida boa. Ou se você tem tido uma vida que não é na perspectiva bíblica, na perspectiva de Paulo, na perspectiva do Senhor Jesus aqui, tá bom? Então a gente vai ler o texto junto aqui, Romanos capítulo 5, versos de 1 até 11. Eu vou ler na NVI, tá? Mas você pode me acompanhar com a tua Bíblia mesmo aí. Romanos 5, verso 1 diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça da qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios.
Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Gostaria de orar mais uma vez. Deus, muito obrigado pela tua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela penetra o nosso coração e é ela que pode transformar o nosso viver, o nosso caráter. E eu peço ao Senhor que nessa noite nós aprendamos juntos aqui acerca do Senhor, da tua palavra, e que não sejam as minhas falhas que atrapalhem os meus irmãos aqui da Igreja Batista em Extrema a saírem cheios da tua palavra aqui nessa noite, Pai. Nos usa, nos ensina, continua moldando o nosso caráter e transformando a nossa vida. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Primeiro critério, eu falei que a gente ia ver 4 critérios para você avaliar na sua vida se você tem uma boa vida ou se você tem uma vida que faz sentido. E o primeiro critério, e eu julgo esse critério como o mais importante, eu não estou dizendo que Paulo colocou aqui pensando nisso, né? Um dia vão pregar e esse vai ser o critério mais importante. Mas eu julgo que esse é o critério mais importante que você deve avaliar para você saber se você tem uma vida que realmente vale a pena. Primeiro vai estar nos versos de 1 a 2. E eu queria chamar esse critério de sua condição diante de Deus, de salvo ou perdido. Qual é a sua condição diante de Deus? Qual é a condição da sua vida diante do nosso Senhor? É uma condição de salvo ou é uma condição de perdido? É uma condição de vivo ou é uma condição de morto? O texto nos diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa ideia de paz, quando o apóstolo escreve paz aqui, ele não está falando daquele sentimento que a gente sente de paz quando a gente está dentro da nossa casa. Ele está falando, na verdade, a paz é que havia uma inimizade, havia uma separação entre você e Deus, por causa do pecado. Vocês sabem a história. E por causa daquilo que Jesus fez, e aqui ele usa o termo justificados pela fé. Fomos tornados justos por meio daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E temos paz com Deus. Qual é a sua condição diante de Deus? Essa condição de paz, ela foi uma obra que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu lá e pagou o seu sangue derramado lá, vertido naquela cruz do Calvário, foi o pagamento pelo meu e pelo seu pecado. Mas quando Jesus ressuscitou e venceu a morte e confirmou que ele era Deus, você olha para a sua vida e por meio da fé, porque o texto fala por meio da fé, você olha para isso e você crê nisso, que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da tua vida. Eu não sei qual é a sua condição diante de Deus, mas eu não tenho problema nenhum em afirmar que talvez essa seja a pergunta mais importante que você tenha para responder na sua vida, meu irmão. Você pode ter diversas questões sobre muitas coisas, mas se você não tem uma certeza de que se você morrer a hora que você sair daqui da igreja, para onde você vai, se a sua situação é de alguém que está reconciliado, de alguém que era inimigo, mas que agora é amigo, e está reconciliado com Deus, a sua situação não é das melhores, e você não vai conseguir de forma nenhuma ter uma vida boa, uma vida com propósito, uma vida que faz sentido. Eu creio que a maioria de nós aqui já tivemos um encontro pessoal com Cristo. Já entendemos aquilo que Ele fez ali na cruz do Calvário, já entendemos a sua morte, a sua ressurreição, depositamos a nossa fé nisso. Mas eu não conheço todos. E se por acaso tem alguém aqui que ainda não teve esse encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua situação é de dívida com Ele, é de inimizade, é de separação. E você vai buscar uma vida boa em diversos lugares, mas você não vai encontrar, porque aquilo que é mais importante, que é a reconciliação com o Criador de todas as coisas, você não tem. Você vai juntar riquezas, você vai juntar conhecimento, você vai juntar justiça própria,
mas quando esse mundo acabar, e o texto fala algumas coisas sobre esperança, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esperança, a tua esperança não é a das melhores. Se você não conhece Jesus como teu Salvador pessoal. Então avalia isso na sua vida. Se você já conheceu Jesus como teu Salvador pessoal, e se por meio da justificação que Ele deu a você, você se considera alguém salvo, louve ao Senhor por isso. Crie no teu coração uma alegria por saber que aquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário atingiu o teu coração. Agora, se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, aí se Ele não é o Senhor da tua vida, se Ele não é o teu Salvador, você tem um grande problema aqui. E essa é uma pergunta urgente que você precisa responder. Um primeiro critério para mim, para você. Qual é a nossa condição diante de Deus? É uma condição de paz, de amizade, de relacionamento com o nosso Salvador, ou é uma condição de inimizade? E o texto continua, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. A salvação nos garante a certeza da salvação. O Rodrigo falou isso ali, enquanto ele estava ministrando o louvor. Nada pode separar. O próprio Romanos diz isso. Aquilo que Jesus fez, porque foi uma obra dele. Então, por causa da graça dele derramada na cruz do Calvário, eu e você, a gente pode ter uma esperança e pode ter a certeza de que a gente está firme, a gente está agarrado completamente na nossa salvação em Cristo. E a gente não vai perder a nossa salvação. Mas também, o texto continua ainda no versículo 2, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas isso ainda vai melhorar, meus irmãos. A gente ainda desfruta de muitos dos aspectos do pecado da nossa vida. Mas o texto diz que a gente se gloria porque lá na frente, quando nosso Senhor consumar a história, a gente vai poder ver tudo que Ele fez e a glória dele, a gente vai poder desfrutar de um relacionamento com Ele para sempre. Mais uma vez, não sei qual é a tua condição aqui. Eu não sei se tem alguém aqui que se encontra em inimizade com Deus. Mas avalie. Primeiro critério para você saber se você tem uma vida boa, uma vida que faz sentido, uma vida com propósito, é a sua relação com o nosso Senhor, né? De salvo ou perdido. Um segundo critério, vou estar nos versículos de 3 a 5, meus irmãos. Eu queria chamar um coração moldado por provações. Você vai falar, poxa, Caio, mas uma vida boa, conceito de bom, e você vai falar que uma vida boa a gente tem através de um coração que é moldado por provas, por provações, por lutas, por dificuldades. Meus irmãos, eu gostaria muito de falar aqui que a gente, como crente, a gente teria uma vida que seria completamente livre de qualquer dificuldade, de qualquer luta. Mas eu estaria falando uma mentira porque a Bíblia não fala isso. A palavra do Senhor não nos diz isso. E na didática de Deus, da forma como Deus nos ensina, infelizmente, provação, eu falo infelizmente porque não é bom realmente passar provação, mas provação e luta é uma matéria obrigatória para a gente. Né? Eu sei que eu já passei por muitas lutas, eu sei que os irmãos olharem para a história dos irmãos, vocês vão perceber que vocês já passaram por muitas lutas. Né? E Paulo descreve aqui de uma forma muito legal, que ele faz uma reação em cadeia aqui com a provação. Aquilo que é a provação, aquilo que é a luta, aquilo que é a dificuldade, às vezes você perdeu um emprego, às vezes uma doença na família, às vezes o seu relacionamento conjugal não está legal, às vezes o seu relacionamento com o seu filho ou com o seu pai, seu relacionamento no trabalho, diversas coisas, tem sido difícil, tem sido doloroso. Mas Paulo diz que todas essas lutas, todas essas dificuldades, elas devem gerar em nós, crentes, fiéis ao Senhor Jesus Cristo, algumas atitudes. Então, vamos olhar para o texto junto aí, os versículos de 3 a 5. Então, não só isso, porque ele está dizendo assim, a gente se alegra da esperança de ver a glória do Senhor, mas a gente não se alegra só nisso. Irmãos, vocês percebem isso? Paulo está falando que a gente se alegra, a gente se gloria, a gente tem alegria. E essa deve ser a postura minha e a sua postura como crente diante das provações. Uma postura de alegria. Nos gloriamos. Olha o que o Paulo diz aqui. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. A gente se alegra em passar por provações. Por quê? E aí a gente vai ver essa reação em cadeia que ele diz aqui. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu.
Tribulações, meus irmãos, todas as lutas que eu e você enfrentamos no dia a dia. E eu sei que vocês enfrentam. E eu sei que alguns têm enfrentado lutas muito duras, muito difíceis. Eu sei disso. Mas o texto diz que a provação e a tribulação e a prova e a luta, ela tem que causar na gente, cristão, perseverança. É isso que o texto diz. Perseverança é uma característica de quem não desiste, de quem se mantém insistente, constante nas atitudes. Que tipo de atitudes? No seu relacionamento com o Senhor, na sua vida cristã. Então, se a primeira dificuldade que você passa na sua vida, a sua atitude é murmurar contra o Senhor, ou é reclamar, ou é achar que Deus não está cuidando de você, de alguma forma, provavelmente você não tem sido perseverante. E você não tem se alegrado nas tribulações. Porque Deus quer nos ensinar. Deus quer me ensinar, quer te ensinar através das lutas da nossa vida. Então, a tribulação produz perseverança, alguém que é persistente, que não desiste com facilidade. Pensa na figura do atleta quando está se preparando para os Jogos Olímpicos. Ele vai sentir muita dor para se preparar, mas ele está lá, persistente, correndo atrás do objetivo dele. É assim a nossa corrida cristã. Em meio a lutas, em meio a dificuldades, em meio a tribulações, a gente se mantém persistente, perseverante, para a glória do nosso Salvador. E essa perseverança deve produzir um caráter aprovado. É Deus dizendo para você que você tirou 10 na nota de vida cristã. Na tua vida cristã, você tirou 10. Você está lá com um carimbo de aprovado. Tem o professor Rodrigo lá que dá 0 lá na faculdade, mas Deus está dizendo assim, ó, na caminhada cristã você está com um carimbo de aprovado. Irmãos, não sei se vocês estão percebendo a lógica que o texto nos diz, mas se você não tem enfrentado as tribulações da sua vida com perseverança, com alegria, entendendo que Deus quer te ensinar e aprendendo isso, provavelmente você está repetindo na prova. Essa é a lógica do texto. Um caráter aprovado, alguém que Deus olha e fala, esse cristão de verdade é um cristão fiel e genuíno. Porque ele tem passado pelas provas e tem aprendido de mim nas provas. E esse caráter aprovado deve produzir esperança, a certeza de que Deus tem moldado esse nosso caráter para que a gente seja conforme a imagem do seu Filho. O próprio Romanos diz isso, que ele nos predestinou para que a gente fosse conforme a imagem do seu Filho Jesus. Deus não prometeu para a gente que a gente ia ter casa, carro, conta no banco. Ele prometeu que ele nos predestinou para que a gente fosse conforme a imagem de Jesus. Então, nesse processo, ele vai usar a forma que ele quiser para nos ensinar isso. O que ele espera de nós, meus irmãos? Um coração ensinável. Um coração de verdade ensinável. E não um coração duro, um coração fechado para o ensinamento do Senhor. Eu sei que tem muita gente por aí dizendo que um cristão de verdade não pode passar por sofrimento. Porque a gente é filho do rei e a gente tem que ter tudo do bom e do melhor. As Escrituras não dizem isso. As Escrituras não dizem isso. 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você deseja viver piedosamente nesse mundo caído, se você deseja viver de uma forma que Deus se agrada nesse mundo, o texto está nos dizendo que você vai ser perseguido. Provavelmente você não vai ser perseguido igual alguém que está lá no Marrocos. Mas você vai ser chacotado, você vai sofrer, talvez, perseguição no seu comércio, eu não sei, mas o texto está nos dizendo, se você quer viver no padrão do Senhor Jesus Cristo, diferente do padrão do mundo, você vai ser perseguido. Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passares por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Motivo de grande alegria o passardes por diversas provações, porque a provação produz na gente um caráter aprovado. É isso que o texto está nos dizendo aqui. Irmãos, esse pessoal aqui, que estava os primeiros receptores do texto, diferente da gente, eles estavam sentindo na pele de verdade o que era um sofrimento forte. Né? Eu não estou querendo menosprezar aquilo que você tem passado, por favor, não entenda disso. Mas esses primeiros cristãos aqui, eles não sabiam no dia seguinte se eles estariam vivos por causa da fé deles. E às vezes eu e você,
Na primeira luta que a gente tem no trabalho por ser cristão, a gente se esconde, nega os princípios, nega a palavra do Senhor, nega diretamente o próprio Senhor por causa disso. Como você tem enfrentado os sofrimentos da sua vida? Como você tem enfrentado as lutas da sua vida, as dificuldades da sua vida? Né? Como eu disse, na didática de Deus, o sofrimento sempre foi uma das matérias. Não sei se vocês lembram do caso de José no Egito, lá o texto de José, que passou tudo aquilo que passou, e ele no final, ele diz o seguinte, aquilo que parecia mal, Deus transformou em bem. Deus nos livrou ele de ser vendido pelos irmãos. Né? Deus nos livrou ele de muitas coisas. Ele passou o sofrimento, mas no final ele conseguia olhar para Deus e falar assim, aquilo que aparentemente era mal, Deus transformou em bem, porque eu aprendi, eu fiquei mais próximo do meu Senhor. Deus me ensinou com isso. Eu vejo mais ou menos 3 formas que a gente normalmente lida com o sofrimento na nossa vida. A primeira, quando a gente tem luta, a gente está achando que Deus é injusto. Às vezes, quando acontece alguma coisa, você fala, pô, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Justo comigo, que estou indo para a igreja, estou fazendo tudo certinho, né? Estou lá sendo no manualzinho de ser cristão, lá eu estou cumprindo todos os itens da lista. Por quê? E às vezes a gente não fala com a nossa boca, porque às vezes a gente acha uma ofensa muito grande eu falar isso para Deus, que Deus é injusto. Mas a gente nega no nosso coração. De fato, a gente esquece quem Deus é. A soberania dele sobre todas as coisas. Se você tem agido dessa forma, nas lutas que você tem passado, e você tem mais murmurado contra o Senhor, e mais reclamado com Ele, por que você tem passado por isso? Provavelmente você não está no caminho de uma boa vida. Uma vida que faz sentido, uma vida com propósito. Uma segunda postura, talvez, que a gente tem, é aquelas pessoas que normalmente não ligam para Deus. Né? Não sei se é o teu caso, mas normalmente você leva a sua vida. Né? Eu estou trabalhando, estou tendo dinheiro, não tem doença, está tudo bem. Acontece alguma coisa, o que você faz? Você se volta para Deus. E aí você vai procurar Deus mais como um Papai Noel, né? Para resolver o seu problema imediato, e aí as coisas voltam ao normal, e depois você torna a se esquecer de Deus. Ou uma terceira postura, ou você glorifica o Senhor em todas as circunstâncias. Esse é o meu chamado, é o seu chamado. A gente deve glorificar, prestar glórias ao Senhor, se gloriar, é isso que o texto está dizendo, em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias são todas as circunstâncias. Né, o texto lá de 1 Coríntios 10, 31, que acho que todo mundo fala esse texto, porque esse texto ele é genérico, mas ele é muito claro. Que a gente coma, que a gente beba, que a gente faça qualquer coisa. Passamos por provação, estamos trabalhando, estamos estudando. A gente faz isso para a glória de Deus. Todas as coisas são todas as coisas. Como é que você tem lidado com os sofrimentos na sua vida? Não esqueça de olhar para a cruz do Calvário. Que a sua salvação, e se você se identifica no nosso primeiro critério como alguém que tem relacionamento com Deus de amizade, agora de alguém que foi justificado pelo sangue de Jesus, lembra que a nossa salvação foi forjada por sofrimento. O nosso Senhor sofreu na cruz do Calvário. Porque nós, que você acha que Deus trataria diferente com a gente, né? Para a gente pensar como é que a gente tem lidado com o sofrimento. Meus irmãos, a gente precisa se agarrar no nosso Senhor e saber que Ele quer nos ensinar em todas as circunstâncias. Ele quer nos ensinar. Ele vai nos ensinar. Se o nosso coração estiver voltado para Ele e a gente entender que Ele é soberano e que Ele sabe todas as coisas, Ele vai nos ensinar. Que a gente se apegue no nosso Senhor em meio aos sofrimentos. E que a gente deixe de usá-lo apenas como alguém que vai trazer para a gente algum tipo de benefício. Deixa eu me achar aqui que eu me perdi nos meus... Um terceiro critério, meus irmãos. Então, o primeiro critério, a sua condição diante de Deus, de salvo ou perdido. Um segundo critério, um coração que é ensinável em meio às provas. Um coração moldado por provas, por provações. Quer saber se você tem tido uma vida boa aos olhos do Senhor, aos olhos do nosso Salvador? Olha para a sua vida e fala, eu tenho passado por dificuldade, mas eu tenho glorificado a Deus em todas as circunstâncias. Que a gente glorifique o Senhor em todas as circunstâncias. Terceiro critério, uma visão correta de quem a gente é.
mas principalmente uma visão correta de quem o nosso Salvador é, de quem Jesus é. Os versos de 6 a 8, meus irmãos. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Meu irmão, eu e você, a gente não é Deus. Por mais que a gente queira ser Deus sobre a nossa vida. E a gente queira tomar as rédeas da nossa vida. O controle absoluto da nossa vida. Ele é Deus, nosso Salvador é Deus. E o texto diz, quando a gente ainda era fraco, Cristo morreu pelos ímpios. A gente precisa olhar para Ele e saber que Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, lembra, ainda no raciocínio num processo de tribulação e de luta que você está passando. Olha para o seu Senhor, para o seu Salvador. Aquele que morreu na cruz por você. Cristo é o Salvador. E a gente não tem condição, eu e você, a gente não tem condição de dar um rumo bom para a nossa história, por conta própria. Toda vez que o homem tentou fazer isso, deu ruim. Deu errado. Não vai dar certo. A única pessoa que tem condição de dar um rumo certo para a tua vida é Jesus Cristo. Então se apegue no Senhor Jesus Cristo. Como o Senhor da história. E uma vida que faz sentido, ela só pode ser vivida debaixo da senhoria dele. É muito legal pensar nisso, porque a cruz do Calvário, às vezes a gente usa a expressão, Cristo morreu a morte que era nossa. De verdade, ele morreu uma morte que era minha e que era sua. Só que se eu e você a gente morresse naquela cruz, o que aconteceria? Nada, meus irmãos. Porque Ele é Deus. Ele tem poder para perdoar pecados através da morte e da ressurreição. Eu e você, se a gente tivesse morrido na cruz, sabe qual seria o efeito para a nossa justificação? Nenhum. A gente estaria no caixão agora. E eu acho muito legal que os textos que usam essa expressão, mas Deus. Mesmo a história do homem, quando o homem quer tomar a conta da própria vida e vê que não dá certo, sempre tem um mas Deus. Eu lembro de Efésios 2, 8 e 9, que o texto está dizendo que a gente estava morto no nosso delito e pecado, completamente afastado do Senhor, entregue às nossas paixões, sem condição de se relacionar com Ele. Aí o texto no versículo 5 diz o seguinte, mas Deus nos traz a salvação. E aí depois ele vai dizer o texto que os irmãos conhecem, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que a gente não se glorie, por causa de Deus. E às vezes a gente tem uma visão equivocada da gente. Paulo fala que a gente deve ter uma visão equilibrada sobre nós mesmos. Muitas vezes a gente se acha muito merecedor de muitas coisas. E a gente às vezes não assume as nossas responsabilidades como servos, como escravos do Senhor Jesus Cristo. De prestar a Ele louvor, de prestar a Ele honra, de servir Ele com toda a nossa condição. Um bom critério para você pensar se você tem tido uma vida boa é se de fato você olha para Jesus e Ele é Senhor, e você é servo. Ou se você tem se colocado numa posição de querer ser servido por Deus. Talvez um bom critério para você pensar se você tem tido uma vida que realmente faz sentido, uma vida boa, uma vida de verdade. O texto fala, é verdade, se vocês pegassem lá, por exemplo, um cara que assassinou umas criancinhas e trouxesse aqui agora e falasse assim, gente, esse cara está condenado. Alguém de vocês aqui está disposto a ir na cadeia no lugar deles? Eu não iria. Eu não sei se os irmãos iriam, né? Mas foi isso que Jesus fez por mim e por você. Foi isso que Cristo fez. A nossa condição de pecado era de impossibilidade de acessar a vida, impossibilidade de se relacionar com Ele. Mas porque Ele é Deus e a gente não é Deus, Ele olhou para a gente e nos justificou, e nos deu salvação, e nos deu uma esperança. Então, o terceiro critério, uma visão correta de quem eu e você somos, mas principalmente uma visão correta de quem o nosso Deus é, de quem o nosso Salvador é. E um quarto e último critério, eu falei que a gente ia conversar sobre 4 critérios. Para onde está voltado o seu coração? O teu coração está voltado para essa terra aqui, para as coisas dessa terra, ou você tem um coração que de fato está voltado para a eternidade, para as coisas relacionadas à eternidade?
Infelizmente, quando eu olho para a minha vida pessoal, eu vejo que muitas das minhas decisões e muitas das coisas que eu corri atrás não foram pensando na eternidade. Não foram pensando nas coisas que são eternas, mas foi muito pensando nas coisas que são aqui nessa terra e que ficam. Uma boa vida aos olhos do nosso Senhor é uma vida que demonstra um interesse, um olhar genuíno para as coisas que são relacionadas à eternidade, à vida eterna. E aí você pode pensar na tua vida aí, pensar particularmente quanto você de fato tem buscado as coisas eternas. Né? E o que são as coisas eternas? As coisas que são relacionadas à palavra do Senhor. Né? Buscar as coisas do alto. Né? Não tem os evangelhos não dizem isso, onde traça nem traça nem ferrugem corrói. As coisas que são relacionadas aos princípios das Escrituras. Isso pode se aplicar de forma prática na nossa vida, como, por exemplo, como é que você tem usado e como é que você tem tomado as suas decisões? Você tem tomado as decisões na sua vida pensando de fato se você vai agradar a Deus e em princípios relacionados à vida eterna, ou você tem tomado decisões pensando na sua satisfação pessoal momentânea agora? Às vezes são coisas que você não precisava fazer, mas às vezes eu preciso satisfazer o meu desejo de ter um carro novo. Mas eu sei que eu não tenho condição de ter um carro novo, mas eu vou me endividar. Eu estou tentando só trazer um exemplo para a gente pensar. Como você tem usado o seu tempo? Se você pegar uma planilhinha e você colocar o seu tempo com coisas que você corre atrás na sua semana, pega uma semana de 7 dias e quanto tempo você gasta pensando nas coisas que são dessa terra e vão trazer conforto pessoal para você, e quanto tempo você tem dedicado para questões que são realmente eternas. Quanto tempo você tem dedicado para a leitura bíblica, quanto tempo você tem dedicado para a oração, quanto tempo você tem dedicado da sua vida para fazer uma ligação para um missionário, ou para mandar um e-mail para um missionário, ou como você tem dividido o seu tempo, né? Como você tem feito isso? Eu vou tirar fora da jogada, me isentar, mas a gente tem 2 missionários oficiais enviados pela igreja. A gente tem o Alex e a Thaís lá no Marrocos, e a gente tem a Maiara em Atibaia, perto em Atibaia. Quanto você tem dedicado do seu tempo para investir um pouquinho na vida delas e investir no reino? É uma forma de você pensar em coisas que são eternas, referentes ao reino do nosso Senhor. Quanto tempo você gasta fazendo ligação para resolver a sua conta do telefone? Você tem tempo para resolver a conta do telefone, você tem tempo para resolver problema da Sky, problema com a Copasa, problema de energia, você tem tempo para ligar para saber se tem um plano melhor de televisão para você, mas será que você tem investido um tempo para dedicar nas coisas que são relacionadas ao reino de Deus? São exemplos, às vezes, um pouco mais palpáveis que a gente pode ter na nossa igreja aqui, de como a gente pode ter os olhos na eternidade. Como é que você tem usado os seus recursos financeiros? Como é que você tem usado o seu dinheiro? É um bom termômetro de como está o teu coração. Se você tem usado o seu dinheiro só pensando nas coisas que vão trazer benefícios para você, e você não tem investido nada relacionado ao reino de Deus, e eu estou dizendo relacionado à nossa igreja aqui. Né? Às vezes se você não tem investido na nossa igreja, se você não tem investido num projeto missionário, mas você tem usado todo o recurso que Deus tem dado para você, simplesmente para trazer benefícios para você, talvez a sua perspectiva da eternidade está um pouquinho ofuscada, meu irmão. Você precisa pensar nisso. São exemplos práticos para a gente pensar. Decisões, tempo, dinheiro, nossa agenda, né? Aquilo que a gente considera como importante, né? É de fato onde está o nosso coração, né? Não é isso que Provérbios diz. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aquilo que você considera como mais importante para você é onde vai estar o teu coração, e é onde vão estar suas decisões, é onde onde você vai ser intencional em agir. Então, se o teu coração não está no reino do Senhor e nas coisas que são eternas, você não vai ter atitudes práticas que são referentes ao reino de Deus e referentes à eternidade. O texto nos diz, agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus.
A gente pode se alegrar junto aqui, porque se você lembra do primeiro critério, sua condição de salvo ou não diante de Deus, se você está nesse critério como salvo, o texto nos garante aqui que você está salvo de uma condenação lá na frente também. Você está salvo agora, selado pelo Espírito Santo, mas você não vai desfrutar da ira do Senhor lá na frente. E o Antigo Testamento diz que terrível coisa cair nas mãos desse Deus, né? Sentir a ira desse Deus. Mas eu e você, se a gente depositou a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, a gente vai ser salvos dessa ira. E agora que a gente foi salvo, reconciliados por sua ira. Então a gente pode, por sua ira não, reconciliados, salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Irmãos, um olhar para a eternidade. Gratos ao Senhor por aquilo que Ele fez, pela salvação que recebemos, porque Ele nos livrou da ira. Mas um pensamento intencional que reflita na nossa vida hoje, pensamento da eternidade. Não é porque a gente foi salvo que agora eu vou viver da forma que eu bem entender, já que eu estou salvo mesmo, e o texto me garante que não vai ter problema lá na frente. Então, sabe o que eu faço agora? Seja o que Deus quiser, eu vivo do jeito que eu quiser, não é isso. Nosso desafio como crentes, e um critério para você saber se você tem tido uma vida boa ou não, uma vida com sentido ou não, uma vida com propósito ou não, é se você tem olhado para a eternidade, o seu coração está voltado para a eternidade. Faz um exercício, meu irmão, faz um exercício prático de pegar num papel e dividir o seu tempo da semana. Faz isso, eu fiz isso uma vez, e eu percebi que, eu sempre falei isso, mesmo numa realidade de seminário, eu estou lá estudando a palavra de Deus todo dia praticamente e quando eu olho para a minha realidade de agenda e aquilo que eu tenho feito, eu não tenho buscado mais as coisas que são referentes à eternidade. Paulo diz lá em Colossenses, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. Como você tem dividido o seu tempo, como você tem investido o seu recurso, como você tem tomado as suas decisões. Irmãos, qual é a sua condição diante de Deus? Como tem sido o seu coração em meio às provas? Como você tem lidado com você mesmo e qual a sua perspectiva acerca de Deus? Qual é a sua concepção que você tem de Jesus e qual a concepção que você tem de você mesmo? E se você tem um coração voltado para a eternidade? 4 critérios para você avaliar. Eu não posso avaliar isso, eu posso avaliar o meu coração. Mas você pode avaliar o seu coração se você de fato tem buscado uma vida boa. Aquilo que não está nas Escrituras, aquilo que não foi aquilo que o nosso Senhor Jesus deixou, eu posso te garantir que não faz parte de uma vida boa, uma vida com propósito. Então, que a gente anseie de verdade, de coração, essas coisas, as coisas que são relacionadas a uma obediência ao Senhor Jesus. Que a gente se apegue com toda a nossa força, com todo o nosso coração, às boas intenções do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a nossa vida, para que a gente alcance de verdade uma vida boa. Irmãos, o nosso Deus não é um Deus tirano. Um Deus que não tem boas intenções, que não tem um plano de vida que seja bom para você. Muito pelo contrário. O que Deus deseja de mim e de você é que a gente tenha uma vida boa, uma vida que tem um sentido, uma vida que vale a pena. Mas essa vida é na perspectiva dele, é da forma que ele entende que é bom. A gente cantou todas as coisas, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. De fato, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, se você tiver o seu coração ensinável. Se você confiar na soberania dele, no controle dele. Queria que você abaixasse sua cabeça, a gente vai orar. Só pensa um pouquinho na tua vida, nesses 4 critérios que eu coloquei. Se você de fato não conhece a Jesus como seu Salvador pessoal, você pode fazer isso também. Eu não vou pedir para você levantar a mão, para você vir aqui à frente, para você ficar em pé. Mas você pode reconhecer a sua condição de inimizade com Cristo e clamar ao Senhor para que Ele habite no teu coração, que Ele traga a salvação para você. Mas para nós que já temos o Senhor como Salvador da nossa vida, a gente pode agradecer ao Senhor e clamar a Ele para que Ele nos ensine de verdade a ter corações moldáveis, ensináveis por meio de provas, por meio de lutas. Nos ajude a ter uma visão equilibrada sobre nós mesmos, uma visão correta sobre quem a gente é, sobre quem Ele é. E
que a gente tenha os nossos olhares, o nosso coração voltado para a eternidade. Tem um tempinho individual orando ao Senhor, clamando a Ele por isso, e depois eu termino com uma oração também.